Vamos fazer a nossa prece para que trabalhemos a nossa harmonia e em sintonia com o que viemos aqui procurar, que é a ajuda, o amparo, mas principalmente o conhecimento que vai nos ajudar a trabalhar esse amparo e essa ajuda. Porque se nós não conhecemos, estamos ignorando o fator e, portanto, é difícil trabalhar e assimilar a ajuda que nos chega. Porque quantas vezes o mal que nos acontece, a tormenta que esteja nos alcançando, pode ser para que nós possamos trabalhar a resignação, parar para pensar, refletir sobre o que nós estamos fazendo, o quanto nós estamos contribuindo para que a coisa esteja acontecendo. Por isso, Senhor, essa doutrina que nos esclarece, nos ajuda a trabalhar a razão e o conhecimento, faz com que nós possamos ter a nossa vida pautada segundo os ensinamentos do Mestre Jesus, trazida pelos Espíritos da Verdade, e nós estamos agradecidos de aqui estar e em busca do conhecimento que nos é oferecido, vamos trabalhando as nossas oportunidades e nos melhorando a cada dia. Graças vos damos que assim seja. Então vamos mais uma vez ouvir nossa irmã Sueli, e mais uma vez aqui conosco, né, graças a Deus de retorno, e vamos aproveitar a tarde juntos. Nós encarnados e os desencarnados. Bota aí lá na gola do meu vestido atrás. Uma boa tarde a todos. Vamos para a nossa reunião de esclarecendo dúvidas. Eu fico rindo desse título, porque tem vezes que a gente não esclarece nada e ainda bota mais ainda, mais dúvida ainda. Dependendo da... Às vezes tira, mas pode também botar até mais dúvida ainda, porque às vezes a pergunta não dá para abordar rapidinho, né? E eu nem tenho poder de síntese, eu não tenho essa dádiva aí de poder de síntese, não. Eu sou até, me estendo bastante. E aí acaba-se, quando a gente tem que fazer a resposta mais resumida, põe mais dúvida ainda, né? São coisas que às vezes, até uma moça que eu conheço, é mãe de um amigo do meu filho, estudaram juntos e tudo, então ela está até assim, passando por uma fase difícil, um probleminha difícil. Ela me encontrou aqui, vindo até num dia, eu estava indo para casa na terça-feira passada aqui do centro. Aí ela me pediu uma explicaçãozinha, mas é aquilo, na hora que eu fui falar para ela, eu falei, olha, eu acho que vai complicar mais do que te ajudar, porque isso implica primeiro de tudo, implica o conhecimento e a aquiescência da reencarnação. Sem a reencarnação você não vai explicar isso de jeito nenhum. E é de família católica, né? Então é complicado, quer dizer, coitada, dependendo até do que a gente fala, até piora mais ainda a situação, né? E às vezes acontece isso aqui na reunião, a gente tenta, mas vamos ver. Só temos essa aqui que não foi respondida ainda, né? Não foi também. Essa? Acho que não, pelo menos essas aqui foram, né? Essa aqui que não. Pode fazer. Pode. Olha só, você falou de casamentos provacionais. A maioria é isso. A maioria. O que acontece, por exemplo, um casal em que um ou o outro matam? Por exemplo, o homem, ele está bem com a mulher e tudo, aí dá uma vez ele mata essa mulher. Está no plano dela? Não, nunca está no plano de ninguém, nenhum plano reencarnatório. Ela escolheu uma morte trágica, né? O gênero de morte ela escolheu. Agora, não está no plano de ninguém, no plano reencarnatório de nenhum espírito, ao reencarnar, tirar a vida de ninguém. Não existe essa possibilidade, né? Isso é um desalinho, é um momento translocado, é uma opção que a alma faz, e a outra acaba sendo vítima dessa situação por N motivos também. Não é por acaso que essa pessoa, que essas almas se uniram e desenvolveram depois
uma antipatia tão grande, né? Nós já estudamos isso na doutrina espírita, e isso é uma das coisas mais fáceis de acontecer. Por isso que falam que o amor está muito próximo do ódio, né? Que o amor está a um passo do ódio. Não está, não. O amor está numa distância. Aliás, não é nem distante, é incompatível. Não existe extremos para isso aí. O ódio, o amor não seria um progresso aí desse sentimento que a gente chama ódio se transformando em coisa boa, não. Não é bem assim. O amor, ele é uma conquista, é um sentimento maior, ele é antagonista total do ódio. Não existe essa possibilidade de uma pessoa amar e odiar a outra ao mesmo tempo, sentir por ela esses dois sentimentos. Não é amor, né? Pode ser ódio, mas não é amor, é um interesse, uma paixão, alguma coisa que impulsiona, mas amor a gente não pode chamar de amor que esteja aí tão próximo do ódio, não está. Apenas são aquelas coisas que nós falamos na semana passada com a questão do casamento. Existem interesses que aproximam as almas para que elas se juntem e possam resgatar um passado delituoso. O casamento provacional tem muitas provações envolvidas ali dentro dessa união. Tem muita coisa a resgatar, tem expiações ali a resgatar, né? Não é só uma aprovação. Os casais se unem na Terra, na maioria das vezes, para expiar e provar, né? É para expiação e provação. Então, muitas vezes, almas que não conseguiram, almas extremamente passionais em vidas anteriores, vêm caminhando junto e elas ainda, né, fazem essas escolhas. Chega ao ponto da espiritualidade não permitir mais esse tipo de escolha para essas almas de consortes. Porque quando existe aquela raiva, aquela mágoa, aquele ódio exacerbado, dificilmente esse casal vai conseguir vencer. Dificilmente. Aí pode acabar num crime passional mesmo, numa tragédia, né? E a alma que escolheu morrer de forma trágica, deixar esse mundo de forma trágica, pode, no caso, chegando o tempo dela na Terra, aí a maldade, ou a mágoa, o rancor daquela outra alma, levá-la dessa vida dessa forma, né? Mas ele não escolheu fazer isso. Quando as almas, elas aceitam, né? Quase sempre elas aceitam, muitas vezes é até imposta à alma uma provação e uma expiação junto com outra pessoa, com outra alma que necessita de um resgate. Então, acontece muitas vezes do casamento não dar muito certo, né? Acontece muito isso. Mas já está, é muita violência, mas são coisas que não é que estejam assim, previstas pelas almas, né? A espiritualidade superior sabe que isso pode acontecer, né? Sabe que esse casamento pode terminar de uma forma trágica. Isso não já é do conhecimento dessas almas, mas é a oportunidade que as almas têm que ter, né? Porque existe o livre-arbítrio, existe a possibilidade da alma desistir de um ato trágico assim, sempre existe, né? Nós não temos um destino traçado, nós temos desígnios de Deus para nós, mas não é um destino traçado. Não é porque duas almas são tão antipáticas e necessitam de estar juntas que elas não vão conseguir vencer. Pode ser que consigam. Então entra muito no esquema, porque Deus, ele provê tudo, né? Então muitas vezes essas almas recebem como filhos almas mais evoluídas, almas mais iluminadas, que vêm para pacificar um pouco, né? Para dar uma chance maior, né, de despertar um sentimento um pouquinho melhor nessas almas, e elas levam muitas vezes o casamento até o fim, até que uma parta, né, e vá para a dimensão dos espíritos, mas de uma maneira muito dolorida. Casamento na Terra, a maioria é dessa forma. A maioria é assim. Quando às vezes a gente vê um casamento de 25, 30 anos acabando, é uma pena, né? Dá uma pena quando a gente vê isso, né? Eu tenho uma amiga que eu nem sabia, mas ela encontrou com meu marido, ela falou com ele que ela havia separado do marido,
35 anos de casado. Então a gente fica se perguntando, meu Deus, o que é isso, né? Pois é, quando as almas são muito antipáticas, às vezes, a situação, se elas não conseguiram sublimar um sentimento durante o decorrer da vida, vai piorar a situação quando vai envelhecendo. Porque reminiscências vão ficando mais intensas do passado, né, do passado dessas almas. Muitas vezes a falta de tolerância, os problemas de saúde que vão chegando, que vão tirando muitas vezes a tolerância, a calma dessa pessoa, é comum. Não é muito difícil isso acontecer, não. É triste, mas não é muito difícil. Na Terra é muito comum os casamentos, a maioria deles, né, não acabar muito bem. Porque a maioria não acaba muito bem. Mesmo que fiquem juntos, às vezes ficam juntos por uma conveniência, porque convém, por algum interesse, alguma coisa, né? Como eu tenho uma outra que falou comigo, eu só estou junto com o meu marido que eu não tenho como sobreviver. Eu falei, claro que você tem, mas da maneira que ela vive, não. Com o padrão de vida que ela tem, ela não tem como. Mas ela está fazendo a escolha dela. Aí, até isso, às vezes a gente fica, né? Na hora a gente faz alguns julgamentos, mas a gente fica pensando, de repente, aquilo ali é o ponto-chave para ela ficar com ele. Entendeu? Aquilo é o ponto-chave para ela ficar, tamanho é o resgate que ela tem que fazer com ele. Pode acontecer, né? Para uma grande maioria, isso não seguraria não, né? A gente faz outras atividades, a gente diminui o padrão de vida, a gente faz qualquer coisa para a gente poder ter um pouquinho de sossego. Porque ninguém pode ser forçado ou pode se forçar, né, a ficar aprisionado numa relação que realmente não tem futuro mais, né? E às vezes, dependendo da situação, a coisa é tão feia que atrapalha aquelas almas que estão ali na condição de filhos a um bom desenvolvimento. Não é? Quantas vezes a gente vê jovenzinhos, né? Eu que lidei com adolescente a minha vida inteira, né? Eles, às vezes, a gente conversava e, Deus me livre, professora, não me fala que eu ainda falava assim, tá namorando, hein? Estava conversando, ela falando, Deus me livre, a coisa que eu nunca quero na minha vida é namorar. Porque eu não quero casar, eu não quero ter família. Para quê? Para viver no inferno que a minha mãe vive? Para viver no inferno que a minha tia vive, que a minha irmã vive? É assim, entendeu? Então, são exemplos péssimos que a gente vai dando e as almas que estão aí se arrumando, né? Embora que não vai ser assim, ela vai encontrar, digamos, o príncipe encantado dela, porque o príncipe encantado vira sapo depois. Mas é assim mesmo, né? Não é o sapo que vira príncipe, não. É o príncipe que vira sapo, né? E vai virar, isso aí vai virar todos eles. E as moças também, né? Também não vão ter mais aquele brilho tão intenso no olhar, né? Aquela carinha tão bem-humorada. Isso tudo faz parte desse casamento provacional, né? Porque o objetivo da união na Terra é o reajuste. Se não fosse isso, não precisava ter família. Não consegue realizar. Vai voltar com a mesma pessoa toda. Não necessariamente, só se quiser. Que às vezes a gente fala assim,